Então, boa noite. Hoje vamos conversar sobre um conto de uma escritora maranhense que vocês não conhecem, chamada Lindevânia Martins, que nasceu na cidade de Pinheiro, no Maranhão. É defensora pública e escritora, autor dos livros de contos Anônimos, Zona de Desconforto e Longe de Mim, e do livro de poesia Fora dos Trilhos. O conto da Lindevânia, que nós vamos ler e comentar hoje, se chama Teresa Decide Falar. Vamos ler o conto. Tendo passado 3 dias a observá-la e convencido de que estava correto em suas conclusões, embora o inusitado do acontecimento refreasse e não permitisse atinar com o real significado daquela novidade, o dono do sítio procurou um veterinário. Na antessala, permaneceu em pé, aliviando a tensão ao oscilar o peso do corpo entre uma perna e outra. A cada 5 minutos, perguntava à recepcionista quanto ainda devia esperar. Autorizado, entrou no consultório às pressas, falando com uma voz entrecortada. Doutor, me ajude. Calma, homem. O que houve? Teresa decidiu falar. Teresa? Quem é Teresa? É uma égua manga larga. Está na família desde que eu era rapazinho. O veterinário observou as rugas e os cabelos brancos do homem. Talvez o julgando louco, talvez o julgando senil. Fez cara de pouco caso e respondeu. Ora, cavalos não vivem tanto. Além disso, se a égua está na sua família desde a juventude, por que só agora decidiu falar? O dono do sítio arregalou os olhos. Sei lá. O senhor que é o médico aqui, não é? Teresa está velha. Talvez queira se despedir antes de morrer. Talvez queira me contar um segredo. O certo é que é preciso saber o que ela quer dizer. O veterinário foi seco ao apontar a porta da saída. Não tenho formação para isso. O dono do sítio insistiu. Por favor, venha comigo. Ao menos a examine. Meio a contragosto, o veterinário conferiu as horas no relógio de pulso e pegou a maleta, acompanhando o homem até a propriedade rural. No estábulo, onde o dono do sítio tivera o cuidado de isolar Teresa dos outros animais, encontraram a égua descansando. Ao vê-los, ela se levantou da palha seca e balançou a cabeça marrom, com uma crina lisa e preta repartida ao meio. O veterinário se aproximou com cuidado, receando alguma agressividade, mas ela não o repeliu, apenas o acompanhou com os olhos escuros e atentos. Ele examinou os cascos, os músculos, a boca, a língua e os dentes de Teresa. Apalpou seus flancos, mediu sua temperatura, beliscou sua pele, fez com que ela flexionasse os 4 membros isoladamente. Subiu sobre o dorso de Teresa e trotou com ela para se ver
se mancava. Ao final, a devolveu ao estábulo, afirmando ao dono do sítio: não sou fonoaudiólogo, pelo que nada posso falar dos dotes vocais da sua Teresa, mas posso lhe dar a certeza de que ela não quer se despedir. Apesar da idade e de não estar forte e saudável como uma égua jovem, ainda tem uns bons anos pela frente. Quando o veterinário se preparava para ir embora, dando as últimas recomendações ao homem, Teresa, que não se voltara a deitar, mas permanecera de pé, atenta a tudo, relinchou. Ergueu a cabeça em sua direção e logo começou um discurso. Não se compreendia o conteúdo, mas se via que ora fazia pausas dramáticas, ora se exaltava e falava mais rápido. Surpreso e emudecido, o veterinário colocou a maleta de volta ao chão. Quando Teresa finalmente concluiu seu discurso, o veterinário exclamou, sem desgrudar seus olhos dos dela: que coisa extraordinária! Realmente é verdade. Ela fala, e não fala como uma criança que está aprendendo as palavras, mas como um orador experimentado. Fala como um grande estadista. Adorei essa frase. O dono do sítio ria, satisfeito por ver que o outro, antes incrédulo, fora obrigado a concordar consigo. Viu como eu tinha razão? Não sou um velho louco. Agora me responda uma coisa, doutor. O senhor entendeu o que ela falou? O veterinário se aproximou mais do homem. Não, mas posso lhe garantir que não é inglês. Também não é francês, espanhol, italiano ou alemão, senão eu reconheceria os vocábulos. O dono do sítio coçou a cabeça e olhou para cima com desânimo. Droga, daria tudo para saber o que ela diz. Precisaríamos de um tradutor. Foi o que pensei, um tradutor. Mas quem vai saber que língua é essa? Sabe quantas línguas há no mundo? Pensativo, o veterinário pôs a mão no ombro do homem, como se lamentasse algo. Sabe de uma coisa? Em outras épocas, o senhor poderia explorar um animal desses em um circo. Ganharia um bom dinheiro. Mas agora as leis, infelizmente, nos proíbem. Então, o veterinário mudou de ares e adotou uma postura mais formal, ajustando o jaleco de um branco encardido no corpo. Mas estou curioso. Me diga, alguma vez ela saiu dessa região? Não. Passou aqui a vida inteira, correndo nesses campos, desde que era apenas uma potrinha. Enquanto conversavam, ambos olhavam para Teresa, que permanecia calada, embora lhes retribuísse o olhar. O senhor tem esposa, filhos, empregados, ou mora no sítio com mais alguém? Moro só. Nunca casei ou tive filhos. Cuido sozinho de tudo. Se é assim, ela não testemunhou nenhuma maledicência na sua casa contra o senhor. O que poderia querer falar
que lhe interesse. Teresa rangeu os dentes e engatou uma longa frase. As narinas estavam dilatadas e as orelhas eretas, como se esperassem uma resposta. Será que, enquanto analisava Teresa também o analisava? Desconfortável, o veterinário pegou sua maleta e puxou o homem para fora do estábulo, onde falariam reservadamente, fora das vistas de Teresa, que não o seguiu. O veterinário recomeçou, numa voz baixa, temeroso de que ela pudesse ouvi-los. Aconteceu algo diferente nos últimos dias? Sim, vendi um cavalo e uma égua, filhos dela. Ela viu quando coloquei os dois no caminhão do comprador. O macho teve medo, não queria subir. Tive que obrigar o bichão a entrar. Mas aí ele escorregou e caiu com o peso todo no chão. Empurrei ele de volta, mas já subiu mancando, a pata quebrada. Teresa relinchava como se estivesse louca. Batia a cauda de um lado para outro. Me olhava e raspava o chão com os cascos. Depois galopou para longe. Ficou 3 dias sumida. Quando apareceu, deixei ela presa, para aprender e obedecer, sem comida. Batia, numa baía escura do fundo do sítio. Quando a tirei de lá, estava fraca, fazia movimentos esquisitos com a boca, pigarreava, tossia, até que começou a discursar do jeito que o Senhor testemunhou. Como suspeitei. Com certeza, ela quer falar sobre isso, da separação da família, de supostos maus-tratos, ou alguma outra reclamação que é só do interesse dela. O dono do sítio apertou os olhos. O veterinário continuou. E por que o senhor haveria de querer ouvir? Talvez ela reclame do modo como a trataram, da falta de liberdade, tantos anos presa ao trabalho. Talvez reclame que lhe roubaram as crias. Não deve compreender que o senhor não quis separar uma família, mas que é o dono do sítio, que tinha todo o direito de vendê-las, em lhes apertar a mão, em lhes apartar da mãe. Talvez reclame que ficou presa e privada de alimento, sem compreender que o Senhor não quis lhe fazer mal, e que este é apenas um método educativo que todos os criadores utilizam. Isto lhe faria bem? Por Deus, claro que não. O Senhor se sentiria culpado e ficaria com peso na consciência em relação a coisas que estão fora da sua alçada. Coisas que se repetem desde que o mundo é mundo e das quais o Senhor não tem culpa, porque não foi o Senhor quem inventou. O Senhor não gosta dela? Sim, doutor. Teresa tem sido uma boa égua. É quase uma pessoa da família. Não tenho do que me queixar. Isso piora tudo. O Senhor sentiria a obrigação moral de levar em consideração tudo o que ela dissesse. Poderia recear a venda de outros animais, recear domesticar seus bichos,
que cresceriam descontrolados e indóceis. Poderia perder boas oportunidades de negócio. O senhor deseja isso? O dono do sítio se benzeu. Nunca demorei muito a chegar até aqui. Não posso retroceder. Teresa apareceu na porta do estábulo, mostrando muito os dentes brancos e arqueando o pescoço, perguntou algo a eles, naquele idioma que não compreendiam. Relinchou ao acabar de falar. O veterinário puxou o homem para mais longe do estábulo e abaixou ainda mais a voz. O senhor tem sido bom para ela? Juro que sim, doutor. Dou a ela ração e água limpa. Se a deixar falar e conseguir entender, talvez descubra que não é tão bom quanto imagina ser. Talvez ela quisesse mais do que ração e água limpa. Talvez ela quisesse mais do que tem direito, mais do que o senhor está disposto a dar. Agora que começou a falar, após anos sem comunicação, talvez acredite que tem mais direito a ser ouvida que o senhor, que falou a vida inteira. Isso não lhe faria mal, não o abalaria. O homem sentia as pernas bambas, o sangue lhe faltar. Tem razão, o senhor está abrindo meus olhos. Imagino que o simples fato de estar falando, embora o senhor não entenda o que ela diz, já tenha tirado sua paz de espírito. Tirou sim. Não durmo à noite. Fico com os olhos pregados no teto, tentando adivinhar o que ela quer dizer. E isso pode ser só começo de algo maior. Quantos cavalos e bois o senhor tem? Uns 8 cavalos, contando Teresa. E 47 cabeças de boi. Pense, quando os outros animais de sua propriedade perceberem que essa aqui está falando, será que eles também não desejarão o mesmo e começarão a falar? Se o senhor já não dorme por causa de uma égua, como será quando tiver que se preocupar com o rebanho inteiro? A súbita palidez do homem fez o veterinário perceber que conseguira lhe incutir bom senso. Considere uma sorte que a égua não fale português ou nenhum outro idioma muito conhecido. O melhor seria que nunca fosse entendida. O senhor tem razão. Não sei onde estava com a cabeça quando quis entender o que ela queria dizer. E caso essa história se torne pública, o dano será muito maior. O mundo é grande. Um dia bateria na sua porta alguém que conseguisse traduzir a linguagem da égua. E eu me veria completamente exposto. Exatamente. Eis o ponto em que eu queria chegar. O senhor se veria completamente exposto. O que eu faço agora? Deixa isolada e falando sozinha. Não conte a ninguém sobre isso. Finja que nada está acontecendo. Não consigo fingir. Tem que haver outro jeito. Algo simples e efetivo, concordou o veterinário. Que tal colocar uma mordaça na Teresa? O dono do sítio coçou a cabeça. Mas como eu poderia encarar Teresa com um troço feio desses na boca?
Sou um homem de coração sensível. Doutor, faço o que achar melhor. Só não quero estar perto. Vou dar um jeito nisso. A conversa selou o destino de Teresa. Foi empurrada para o mesmo caminhão que levara seus 2 filhos. Chegou a uma clínica veterinária, onde a deitaram sobre uma mesa muito iluminada, a fim de permitir o fácil acesso às suas cordas vocais, que foram extraídas em procedimento cirúrgico. Teresa deixou de falar, silenciando por completo. Passado o sentimento de culpa por ter permitido que fizessem aquilo a Teresa, cuja recuperação fora longa e dolorosa, quando já dormia direito e mal lembrava do fato, o dono do sítio ficou novamente inquieto e preocupado. 3 meses após a cirurgia, voltou a procurar o veterinário. Doutor, preciso de ajuda. A coisa ficou pior. Como pode ter ficado pior, homem? Teresa decidiu escrever. Dessa vez, o dono do sítio nem precisou convidar o veterinário para ir até sua propriedade. Os 2 correram para o sítio e, quando chegaram, já viram Teresa fora do estábulo, com um semblante nada amistoso. Alguns cavalos e bois a rodeavam. Percebendo o que acontecia, o veterinário deixou a maleta cair e levou as mãos à testa. O dono do sítio se benzeu. Sob as ordens da égua, cabeças baixas e sérias, em concentração, cascos alinhados sobre o solo, os animais começaram a fazer marcas no chão de terra. Teresa os ensinara a escrever. Maravilhoso conto, Lindevane. Bom, eu vou sugerir uma dinâmica. De repente, seria bacana que vocês começassem falando, o Newton, a Marisa, o Clodoaldo, né, a Larissa, dando as suas impressões sobre o conto. Depois eu posso falar alguma coisa. E, por último, a Lindevane comenta os nossos comentários. Não sei o que vocês acham desse possível roteiro. Eu achei ótimo, Cláudio. Então, por favor. Cláudio, pode ficar à vontade, pode baixar o sarrafo. Tá certo. Não, tem pequeníssimas coisas que eu observei. Quem gostaria de falar alguma coisa? Newton, Marisa, né? Quem começa? Fiquem à vontade. Eu posso, Cláudio? Por favor, Clodoaldo. Beleza. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Parabéns aí, a Lindevânia, pela premiação, né? E por esse conto, né, que eu achei maravilhoso também, né? Assim, eu achei ela uma ótima a frasista, né, meu, tal, ela tem achados sensacionais, assim, tal, né, tipo, pô, assim, a minha opinião, né, aqui perto dos últimos parágrafos aqui, no antepenúltimo parágrafo, né, a conversa selou o destino de Teresa, né, foi empurrada para o mesmo caminhão que levava os 2 filhos, né, esse jogo, assim, né, meu, tipo, de selar, né, tal, que é, tipo, dominar, né, o animal, né, selar, empurrar, né, tal.
né? Eu achei uma sacada muito boa, assim, né? E entre outros achados, assim, né? E o conto dela é curto, né? Tipo, 6 páginas, assim, né? Mas é bem conciso, assim, é bem denso, tal, né? É bem amarrado, né? Putz, achei sensacional, assim. É isso. Parabéns aí, Lindevânia, por nos brindar aí, meu, com essa Obrigada. maravilha aí. Curti mesmo. Putz. Bacana. Eu também gostei bastante, Lindavânia, achei bem surpreendente e o título é Teresa Decide Falar, não é isso? Isso. Pronto. Após o término da leitura, me ocorreu um título que, de alguma maneira, como se fosse Teresa Decide Dizer, porque, de alguma maneira, quando ela já não pode falar, ela escreve. Então, a coisa do dizer, de algum modo, atravessa o movimento do conto. E achei interessante porque é como se houvesse primeiro um certo movimento maiêutico, digamos assim, o veterinário tentando conduzir ao que seria o esclarecimento das razões, e eis que esse suposto pretenso esclarecimento de novo se torna opaco e insondável, e aí vem esse script, esse rastro, essa marca, como a incidência de um dizer, ali onde já não se pode falar. E isso, além de surpreendente do ponto de vista narrativo, e, bom, claro que o elemento fantástico está presente desde o princípio, mas mesmo sob esse elemento fantástico, há uma volta de surpresa no final que a mim capturou. Muito bem. Clarissa, Marisa, se vocês quiserem comentar, Eu quero falar, Cláudia. por favor. Lidevânia, parabéns. Eu, quando li a primeira vez, eu fiquei um pouco angustiada de ver como que a Teresa estava sofrendo, né? Mas agora, lendo novamente com vocês, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, como o Milton falou, o título. Teresa decide falar. A gente vê ali um pouco da mulher também, né? Quando a mulher decide falar. Me veio muito isso também agora. Quando a mulher decide se pronunciar contra maus tratos do homem, né? Tantas coisas que a mulher decide falar. O lugar de fala da mulher. Achei interessante. Me ligou muito nisso também. Outra coisa que me chamou a atenção, o veterinário, né? Como que o veterinário é tão... Assim, aquele que só pensa no dinheiro também, né? Não tem amor aos animais. É um comerciante, Eu já vi veterinários parecidos assim. Então, foi muito triste ver que a Teresa foi cortada as cordas vocais dela. Dá um susto assim na gente, mas realmente acontece muitas coisas, né, ruins com os animais e a gente vê isso mesmo em alguns veterinários aí que... Então, achei interessante o conto, sabe? Apesar de, no primeiro momento, eu fiquei um pouco chocada, um pouco triste com a história da Teresa, que, na verdade, depois eu fiquei pensando também, né? Como a Lidevânia, se a gente fosse entrar na cabeça dos animais, talvez eles pensariam assim também, né? Assim, desse jeito mesmo, sofrimento dos animais. Se a gente tivesse essa empatia, né? Se colocasse no lugar dos animais, é bem interessante mesmo, viu? Parabéns. Posso agregar Claro, algo? claro. Bom, na verdade, só enfatizando algo que eu disse, tem um elemento aí que me chamou muito a atenção, que é o que resta intraduzível. Então, de uma certa maneira, a perplexidade a que é conduzido o dono o fazendeiro, enfim, no momento em que se depara com aqueles sons que ele não compreende o sentido, tudo indica que levaria a uma certa tradução. A tradução seria
a caracterização absoluta da opressão, que é um pouco a direção que a colega aqui tomou. Só que, ao se imaginar que isso poderia traduzir tudo, eis que isso retorna perturbando de novo, uma vez mais, o mesmo fazendeiro. Esse intraduzível que termina com aquelas marcas que, se o conto continuasse, também não teriam a sua tradução, digamos, imediata e efetiva, como ele busca, em certo momento, a efetividade da tradução. Então, isso do que percorre intraduzível, do início de perplexidade ao final, para mim, que, digamos assim, atravessa o que soaria fantástico. Fantástico aí, mais do que o elemento, digamos, que se destaca como atípico, é justamente esse intraduzível. Bom, agora eu quis dizer um pouco melhor o que eu disse antes. Certo. Larissa, gostaria de comentar alguma coisa? Se não, eu vou falar um pouquinho, então, primeiro sobre aquilo que vocês falaram agora há pouco, né? E depois algumas coisas que eu anotei. O Clodoaldo diz que a Lindevânia é uma boa frasista, né? E eu concordo plenamente. Ela tem, assim, uma ironia, né? Quase machadiana, né? Quando ela diz que a égua fala como se fosse um estadista, né? Tem, assim, alguns momentos muito engraçados, né? Algumas frases muito impactantes. Não lembro quem falou a respeito do fantástico. Eu não diria que esse é um conto fantástico, porque no fantástico a gente tem uma oscilação entre a explicação racional e a explicação sobrenatural. Eu acho que esse conto está muito mais próximo da alegoria e da fábula. A fábula é aquela história em que há animais como personagens, ou duendes, enfim, seres sobrenaturais, e que tem um conteúdo moral, né? Embora aqui, no caso, o conteúdo seja mais político do que moral. Mas podemos falar numa fábula. Também podemos pensar numa alegoria, sendo que a alegoria é a construção do pensamento por meio de imagens. Então, eu colocaria, eu situaria, né, a narrativa da Lindevânia entre a alegoria e a fábula. Inclusive, me lembrou bastante o Animal Farm, né, a Revolução dos Animais, do George Orwell, que também trata desse tema, né? Os animais começam a se comunicar, né, a se articular politicamente, né, até derrubarem os seres humanos. Então, senti um sabor orwelliano na narrativa. A Marisa falou a respeito da fala da mulher, que é algo que está implícito desde o título, né? Teresa decide falar. Isso porque, durante séculos, né, vocês sabem disso, as mulheres não tinham direito à opinião, ou mesmo a sair de casa, né? Como é o Afeganistão hoje, ou a Arábia Saudita há muito e muito tempo, né? E outros países do Golfo Pérsico. As pessoas criticam muito o Irã, né? Agora, o Irã já teve uma vice-presidente, tem ministras, tem administradoras de empresas, tem esportistas, deputadas, enfim. A mulher iraniana participa da sociedade, mesmo tendo que se vestir de um modo próprio à religião, né, dos xiitas, que não é a burca, é outro tipo de vestimenta, e tendo que seguir a Sharia, né, a lei islâmica, mas elas ainda têm vários direitos, se nós formos comparar com o Catar,
o Kuwait, Omã, Arábia Saudita, a maioria dos reinos do Golfo Pérsico, onde as mulheres sequer podem sair de casa sem estarem acompanhadas pelo pai, pelo irmão ou pelo marido. Na Arábia Saudita, as mulheres são proibidas de dirigir carros. Enfim, essa questão da fala, né, da mulher é uma coisa tristemente contemporânea ainda. Ela foi resolvida, né, em boa parte nos países avançados, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Europa, mas em outros países, inclusive no Brasil, essa questão ainda não foi plenamente resolvida. Acho que foi a Marisa também que falou sobre o papel do veterinário, né? Que ele se comporta como um mercenário, assim como muitos médicos brasileiros. Está aí o escândalo da Prevent Senior, do Conselho Federal de Medicina, e mesmo antes desses escândalos, acredito que já seja de conhecimento, né, de todas as pessoas mais ou menos informadas o que é a medicina no Brasil, né? É algo assustador. Eu estou lendo um livro chamado Holocausto Brasileiro, de autoria da Daniela Arbex, em que ela fala sobre o hospício de Barbacena, em que 60 mil pessoas foram mortas. Elas eram torturadas quase diariamente, inclusive com eletrochoques. Os seus corpos eram vendidos, depois de mortos, para faculdades de medicina. E quando não conseguiam vender os corpos, eles eram dissolvidos com ácido na frente dos outros pacientes do manicômio. Então, a história da medicina no Brasil é um conto de horror. Aí nem é fantástico, é horror mesmo. Bom, isso dialogando um pouco com o que os colegas falaram. Alguns conceitos que nós vimos, né, na aula teórica, por exemplo, os conceitos de narração, descrição, tempo, espaço, peripécias, personagem plano, personagem esférico. Vamos tentar aplicar a teoria a essa narrativa. Como aparece aqui a dimensão do espaço? É principalmente a dimensão de um sítio. Qual sítio? Onde ele fica? Isso não é dito. Pode ser qualquer sítio em qualquer cidade brasileira. Ou não necessariamente brasileira. Pode ser qualquer sítio em qualquer cidade do interior do planeta, da China, da Turquia. Isso não é determinado. Qual é a dimensão de tempo? Também ausente. Não há nenhuma delimitação temporal, nada que nos leve a pensar numa data plausível. Isso não empobrece nem enriquece a narrativa. São apenas características dela. Você não precisa necessariamente situar uma história no tempo e no espaço. Você pode fazer isso ou não. As principais peripécias do conto são duas. Primeiro, quando Teresa decide falar. E depois, quando Teresa decide escrever. E o que eu achei um barato no conto é que ela fica mais perigosa depois que ela escreve. É aí que começa a revolução. Ela organiza os bichos, né? Faz uma conscientização de classe, né? Uma organização política, e é a partir da escrita, da palavra escrita, da palavra feminina escrita. Então, isso é muito interessante. Em relação à crítica, né? Eu repensaria apenas o primeiro parágrafo. Eu acho que começar o conto com essa frase, tendo passado 3 dias, ela não me soa muito bem. Eu refaria essa primeira frase
e até tentaria mudar a conjugação verbal. Procuraria usar ou presente, ou passado perfeito. E as frases aqui são muito longas, nesse primeiro parágrafo. Eu tentaria enxugar e construir frases um pouco mais curtas. Personagens planos, personagens esféricos. De certo modo, aqui todos os personagens são planos, porque o proprietário do sítio, né, podemos pensar num latifundiário, né, do agronegócio, ele é aquele sujeito tosco, né, explorador, cabeça muito limitada, né, do início ao fim do ponto. Ele não se transforma. Ele é o mesmo senhor feudal, né, do começo ao fim. O veterinário também é o mesmo mercenário, do começo ao fim. Quem se transforma é Teresa. Porém, essa transformação não é mostrada de um modo gradual. Então, a Lindevânia não mostra, por exemplo, a Lindevânia como uma égua bem comportada, pacata, que, de repente, vira uma bolchevique, né? Uma bolivariana, uma boina do Hugo Chávez. Né? Não, ela já começa a petralha, né? Desde o início da narrativa, a égua já é da pá virada. Então, também é um personagem plano. Isso não é um defeito, nem é uma qualidade. Todos esses conceitos e recursos são relativos. Não quer dizer que o personagem esférico seja sempre superior ao plano. Não quer dizer que sempre o conto precisa ter uma delimitação temporal e espacial. Você pode usar isso ou não. Depende da história, depende da intenção do autor. Outros critérios que nós estudamos, né? O de narração e descrição. O conto é principalmente narrado. A história é contada, né, pelo dono do sítio. Mas, em alguns momentos, a Lindevânia é descritiva. E, quando ela é descritiva, eu acho que ela é muito precisa, muito substantiva, né, muito imagética. Deixa eu ver se eu encontro. Por exemplo, aqui. Meio a contragosto, o veterinário conferiu as horas no relógio de pulso e pegou a muleta, acompanhando o homem até a propriedade rural. No estábulo, onde o dono do sítio tivera o cuidado de isolar Teresa dos outros animais, encontraram a égua, descansando. Ao vê-los, ela se levantou da palha seca e balançou a cabeça marrom, com uma crina lisa e preta repartida ao meio. Em alguns outros momentos, ela também vai fazer pequenas descrições, né? E muito precisas, objetivas, né? Sem encheção de linguiça. Então, ela sabe usar de um modo econômico e eficiente a descrição. Um parágrafo que eu gostei bastante, pela linguagem substantiva e pela pontuação rítmica, é este parágrafo. Ela examinou os cascos, os músculos, a boca, a língua e os dentes de Teresa. Apalpou seus flancos, mediu sua temperatura, beliscou sua pele. Fez com que ela flexionasse os 4 membros isoladamente. Subiu sobre o dorso de Teresa e trotou com ela para aquilo que você duplicou o C, né? Para se ver, se mancava. É um erro de digitação, tudo bem. Ao final, a devolveu, eu acho que devolveu-a, mas aí é questão de consultar a gramática. Ao estábulo, afirmando ao dono do sítio. Esse parágrafo eu gostei bastante pela construção dele. É uma descrição em linguagem substantiva, frases breves e com uma pontuação rítmica, né? Dá para ler esse texto
quase como se fosse um poema em prosa, né, por exemplo. Depois você diz, não se compreendia o conteúdo, mas se via que ora fazia pausas dramáticas, ora se exaltava e falava mais rápido. Depois, alguém diz, que coisa extraordinária. Realmente é verdade, ela fala. E não fala como uma criança que está aprendendo as palavras, mas como um orador experimentado. Fala como um grande estadista. Essa é uma frase genial, né? Muito irônica. Provavelmente ela fala muito melhor do que o Bolsonaro, né? Um repertório bem mais rico, uma gramática mais certinha, né? O senhor entendeu o que ela falou? Não, mas posso lhe garantir que não é inglês, também não é francês, espanhol, italiano ou alemão, senão eu reconheceria os vocábulos. Mas quem vai saber que língua é essa? Aqui eu achei interessante a incomunicabilidade. A fala de Teresa, em momento algum, é entendida pelos seres humanos. Seja porque é uma fala secreta, um idioma animal, ao qual nós não temos acesso, seja porque eles são incapazes de ouvir Teresa, assim como muitos homens são incapazes de ouvir suas mulheres. Então, permite, no mínimo, essas duas leituras. Mais adiante você escreve, sabe de uma coisa? Em outras épocas, o senhor poderia explorar um animal desses em um circo. Ganharia um bom dinheiro, mas agora as leis, infelizmente, nos proíbem. Aqui, o link, né, político e social é evidente, não só com a escravidão, mas também com a sociedade capitalista e mesmo na era da Revolução 4.0, né, que, entre outras coisas, traz a terceirização, né, a perda de direitos, o desemprego, enfim. Algo que eu achei muito interessante. O veterinário pergunta ao dono do sítio, o senhor tem esposa, filhos, empregados? Ele responde, moro só. Nunca casei ou tive filhos. Porém, a égua, sim, ela teve um companheiro e teve 2 filhos. É como se ela pudesse amar, e ele não. Ela se reproduziu, ele não. Achei muito curioso esse jogo. Depois, quando você fala na venda da égua, né? Venda da égua e do cavalo, né? Filhos de Teresa. Esse parágrafo eu achei magistral, né? Muito bem escrito. E que remete também, né? Sobretudo, à escravidão e à revolta, né? Dos escravos. E foi a partir desse episódio dramático, que é um dos episódios centrais, talvez seja o momento central do conto, porque é a partir da venda dos filhos que ela começa a falar. Aí, mais adiante... Quando você fala, sim, doutor, Teresa tem sido uma boa égua, é quase uma pessoa da família. Essa frase é muito repetida, principalmente por donas de casa, né, que têm diaristas, que falam, ela é negra, mas ela é limpinha, ela cuida direito da casa, né, quase uma pessoa de família, né, não falta nada para ela aqui, né? Então, cai de novo naquilo que o Clodoaldo observou, né, sobre as frases da Lindevânia. Essa frase aqui é uma chicotada, né, nas madames. A ideia da meritocracia, né? Demorei muito a chegar até aqui, não posso retroceder, que é bem o espírito do capitalista brasileiro.
talvez ela quisesse mais do que ração e água limpa, né? Onde já se viu o escravo querer mais do que as migalhas, né? Que recebe do seu senhor. Aí mais adiante, pense, quando os outros animais da sua propriedade perceberem que essa aqui está falando, será que eles também não desejarão o mesmo e começarão a falar? Às vezes eu me perguntava, né, por que a burguesia brasileira odeia tanto Lula? Há quantas décadas? Há 40 anos, né? Ele é o principal objeto de ódio da burguesia brasileira há 40 anos. Sendo que nos 2 governos do Lula, ele não estatizou nenhum banco, não estatizou nenhuma indústria, não propôs entregar o poder aos soviets, né? Não quis trocar a bandeira do Brasil por uma vermelha com a foice e o martelo. Enfim, qual é o motivo de tanto ódio, né? Porque o Lula fez isso. Ele reuniu dezenas de milhares de operários no estádio de Vila Euclides e disse: vocês têm direitos, vamos fazer uma greve, vamos cruzar os braços. Se não derem um reajuste que nós queremos, nós não voltaremos ao trabalho. Isso é algo que assustou terrivelmente a burguesia. Tanto que 40 anos depois ela ainda não se esqueceu daquelas assembleias históricas de Vila Euclides. Então, é bem isso, né? O medo de que os outros trabalhadores também pensem. O que eu faço agora? Deixa isolada e falando sozinha. Mas ele não conseguia fingir. Aí a solução encontrada é extrair as cordas vocais da égua. Aí nós podemos lembrar das experiências médicas dos nazistas, das experiências médicas de supostos médicos brasileiros. Eu assisti na Netflix há pouco tempo uma série chamada Colônia Dignidade, que lembra muito esse hospital psiquiátrico de Barbacena. Só que a Colônia Dignidade foi uma comunidade de alemães, né, supostamente cristãos, que imigraram para o Chile após a Segunda Guerra Mundial, e eles estabeleceram um lar para crianças e adolescentes com uma militarização assim assustadora, né, bem nazista mesmo. Depois, o alemão que inventou essa comunidade recebeu prisioneiros políticos do Pinochet, lá eram aplicados choques elétricos e feitas várias barbaridades, né? Em suma, esse tema da crueldade médica, das experiências, né, que não tem nada de científico, tem muito mais a ver com a tortura, com o sadismo, é algo que a gente vai encontrar em toda situação de injustiça, né? Em todos os regimes autoritários. Então, é uma coisa assim, muito presente. Quantos hospícios hoje no Brasil não são idênticos àquele de Barbacena? Em quantos lugares não está sendo usado choque elétrico, não é feita lobotomia? Nesse livro que eu estou lendo, né, O Holocausto Brasileiro, há o caso, por exemplo, de um menino que ele foi submetido à lobotomia porque ele era epilético. Epilético. E o choque elétrico dado à torto e à direito, né? Sem nenhuma sedação, sem nenhuma prescrição médica, como forma de tortura mesmo. E o final do conto é genial, né? Doutor, preciso de ajuda. A coisa ficou pior. Como pode ter ficado pior, homem? Teresa decidiu escrever. Se o conto fosse meu, eu terminaria aí. Teresa decidiu escrever, ponto. Ainda que o parágrafo seguinte
também seja interessante, né? O conteúdo é interessante, porque os animais começam a se entender, a falar, a escrever, a agir coletivamente, que é a ação política de rebelião, né? E a última frase também é genial. Teresa os ensinava a escrever. Aliás, eu retiro o que eu disse sobre terminar o conto em Teresa decidiu escrever. Teresa os ensinava a escrever e ainda mais forte. Enfim, essas são algumas pequenas observações, né? Eu não conheço os projetos literários da Lindevânia, os contos que ela pensa em organizar, né, em livro, mas fica a sugestão, Lindevânia, de um bestiário. Esse pode ser o primeiro conto de uma série de contos sobre animais. Daria um bestiário bem bacana. Eu posso fazer uma observação? Por favor. Essa dimensão fabular que você teceu aí, com todas as nuances e tal, isso, sim, está bastante presente, seguramente é o fio condutor do conto. Só que o que me chama a atenção é que toda esta fábula é a construção feita pelo veterinário e pelo fazendeiro. Quem diz que foi a partir daquele dia que as coisas começaram a mudar, essa interpretação é a interpretação do fazendeiro. Não é à toa nem gratuito que o sentimento de culpa o habita. Aí vem o veterinário, esclarece para ele essa dimensão, digamos, opressora. Depois, o próprio veterinário segue o script opressor daquilo que ele havia lido, que andava na cabeça do solitário fazendeiro. E, em paralelo a toda essa dimensão fabular, explicitada a cada movimento, corre esse traço feminino que quer dizer, sem que isso possa ter absolutamente qualquer relação com esta construção moral que é explicitada. E esta dimensão de querer dizer, por uma fala incompreensível, você disse incomunicável, e depois pela marca escrita, e nesse particular eu estou inteiramente de acordo com aquilo que você declinou depois, eu interromperia o conto no Decida Escrever, justamente para preservar essa dimensão do desejo de expressão, digamos, do querer dizer, sem que isso corresponda à fantasia dos opressores. Bom, disse um pouco mais agora dessas duas dimensões que se cruzam no conto, me pareceu. Muito interessante o teu comentário, Newton. Eu concordo com você. No início da leitura, quando eu fiz a primeira leitura do conto, eu fiquei um pouco incomodado com todas essas explicações, né, dadas pelos dois personagens, né, pelo dono do sítio e pelo veterinário. Mas não me ocorreu sugerir a Lindevânia nenhuma outra possibilidade, porque do jeito que ela escreveu o conto, ele está assim redondo, né? Acho que não teria como fazer de outro modo. Agora, você acabou me dando uma ideia, e eu vou apresentar essa ideia para a Lindevânia, que ela escreva um segundo conto, dialogando com esse, mas que não seja a fala do dono do sítio e do veterinário. Um conto que seja a fala de Teresa, em que ela conte a sua versão. Como ela foi silenciada, né? Pelo menos após a extração das cordas vocais, de repente você poderia escrever um conto que é um manuscrito de Teresa, que alguém traduziu, onde ela conta a sua versão da história. Eu acho que seria um desafio bem interessante. Sou eu agora? Oi? Sou eu agora? Sim, sim, por favor. Então, gente, eu adorei ouvir vocês e todos os comentários, todas as contribuições, né? Agradeço muito os elogios, né?
As sugestões também de aperfeiçoamento do escrito, né? Quando eu mandei esse texto para o Cláudio, foi depois que eu mandei para esse concurso, então ele deu algumas sugestões que eu incorporei ao texto, né? Só que eu conversei com eles não querem que eu mude, porque passou por uma comissão de jurados, etc., né? Mas, enfim, né? Eu acho que o texto está melhor agora do que antes, porque eu já incorporei algumas modificações, né? O Clodoaldo disse que eu sou uma boa frasista e falou sobre selou o destino em relação à cela. Eu não tinha pensado nisso, achei isso muito bacana, Clodoaldo. Achei bem legal isso, né? De animal, cavalo, égua, usa sela. Eu não tinha pensado nisso. Achei muito bacana. Essa tua sacada, na verdade, né? E o Cláudio também disse, né, da solidão do dono do sítio, enquanto a Teresa tinha um companheiro e teve filhos. Eu também não pensei nisso, Cláudio. Olha que interessante, hein? Bem legal isso. Eu escrevi esse texto depois que eu li um trabalho da Gayatri Spivak, que é chamado Pode o Subalterno Falar? Né? Então, assim, eu fiquei um tempão pensando. Na verdade, esse é um texto que, para mim, é muito recorrente. Eu tenho utilizado muito ele para tanto em escrita de ficção, também quanto em escrita acadêmica, e também para pensar sobre o meu trabalho, né? E eu queria escrever um texto sobre o subalterno, né? Falando sobre esse lugar de subalternidade e pensando nas condições de fala do subalterno, né? Porque tem uma outra, a Gayatri Spivak, que é uma estudiosa indiana, né? E ela é radicada nos Estados Unidos, ela escreve em inglês, né? Ela é tradutora de Derrida em inglês, e ela faz parte de um grupo chamado de Estudos de Subalternidade, né? E aí algumas pessoas que também fazem parte desse grupo dizem que o subalterno pode falar, mas a questão é se o subalterno, de fato, ele é ouvido, né? Se essa fala do subalterno é uma fala que tem peso, se é uma fala que importa. E eu fiquei pensando muito na subalternidade em relação aos intelectuais que conseguiram romper, né? Romper com as limitações que está na periferia do conhecimento impunha a eles. Por exemplo, a própria Spivak, né? É indiana, mas ela escreve em inglês, porque a Índia foi colônia da Inglaterra, isso facilitou para ela as coisas, né? O Frantz Fanon, né, que vai ser essencial nos estudos decoloniais, escrever em francês por conta da colonização francesa, né? A Chimamanda Adichie, africana, vai escrever em inglês e acaba que essas línguas originais, né, dos subalternos, elas não são línguas que conseguem penetrar esses espaços, né? Então, eu acho que quem falou sobre o intraduzível foi o Newton, né? Newton, né? Então, eu fiquei muito pensando nisso, assim, como é que o subalterno vai falar se ele não utiliza e se ele não maneja essa língua, que é a língua, né, digamos, numa relação colonial, que é a língua do colonizador, né? E aí o Cláudio falou de alegoria e de fábula. Quando eu pensei em Teresa, eu queria que ela fosse o cruzamento de várias identidades subalternas, na verdade, né? Eu pensei em identidades humanas, e aí eu escolhi um animal justamente para que que eu pudesse falar sobre isso com uma sutileza, embora, como o Cláudio falou, eu utilizo personagens que são mais planos, né? Porque eu estou pensando sobre essas questões, né? Mas a Teresa, ela é uma fêmea, não é por acaso. Eu queria falar também sobre as mulheres, né? E também pensar sobre a questão das mulheres negras, né? De como que as mulheres negras perderam os seus filhos, as suas crias, né? Durante a escravidão, porque os seus filhos eram vendidos, né? Como crias e tinham valor econômico, né? Então, a Teresa está bem nesse espaço desse intercruzamento, mas eu também queria que ela fosse também esse corpo trabalhador, que a gente pudesse pensar sobre a dimensão do trabalho, né? E também pudesse também pensar mesmo sobre essa dimensão humano-animal, né? E que se mantivesse ali alguma diferença, uma diferença que fosse essencial, que é essa impossibilidade de comunicação real, de você conseguir traduzir essa comunicação, né? Porque essa impossibilidade talvez distancie e impeça de alguma forma você se colocar no lugar do outro. E eu fico muito pensando nisso, porque eu também sou muito leitora de ficção científica, né? E aí assim, eu fiquei pensando como é que a gente pode pensar nesse nosso encontro com um outro que é
é absolutamente diferente da gente, que é o alien, né? Como é que eu vou me comunicar com o alien? Então, assim, a Teresa, ela ainda tinha também, como eu falei, de ser o entrecruzamento de várias identidades, também passou também pela minha cabeça essa relação também com esse ser alienígena, né? Em relação ao veterinário, eu pensei nele como representando esse poder científico, né? De que modo que a ciência, né? E de que modo o conhecimento também se alia a essas forças, né, de opressão, né, que subalternizam o outro e que escravizam o outro, né? Uma coisa também que eu queria que ficasse no conto é que a Teresa falar é uma coisa extraordinária, né? É uma coisa fantástica, mas que esse fantástico ele é sufocado em função da ameaça que ele significa, né? Da ameaça de romper uma certa ordem e de romper uma certa convencionalidade, de rompimento desse status quo. Eu também pensei muito no China Mieville, que é um dos meus autores preferidos, né? Ele é um escritor e filósofo, e ele diz que ele escreve o que ele chama de word fiction, né? Ficção estranha, né? Entrecruzamento de fantasia, ficção científica, e ele acha que exatamente a fantasia é o melhor meio para a gente estar criticando a realidade, né? E refletindo sobre a realidade. Deixa eu ver aqui. Tá. Aí tem outra coisa que eu queria perguntar para o Cláudio. Pode perguntar. É isso que a gente falou dos personagens planos e esféricos, né? Eu acho que na minha escrita eu faço muito isso de crítica social, né? E aí eu percebi que quando eu fazia isso de modo muito sutil, ou quando eu não fazia de modo mais direto, passava despercebido, sabe? Depende do leitor, né? Depende do leitor, né? E também Aí eu, caramba, depende mas... do seu projeto com a escrita. Sim, eu não queria que passasse despercebido. Eu não queria que passasse despercebido essa situação de subalternidade, né? E aí eu quis ser mais incisiva nesse conto. Certo. Não é uma qualidade nem um defeito, uma questão de escolha. De repente, você pode ter um projeto literário. Bom, eu quero me comunicar a um público mais amplo, eu quero que a minha escrita seja entendida, mantendo um padrão de qualidade, mas sem ser muito hermética. É uma escolha que você pode fazer. Ou então, eu não me preocupo com o leitor, eu vou escrever aquilo que eu quiser, o leitor que se vê. Também é uma escolha. As duas são válidas. Você não precisa se cobrar ou se punir por escolher esse caminho ou aquele caminho. Você precisa seguir aquilo que você acha que tem a ver com o seu desejo, né? Com o caminho que você escolheu para a sua escrita, enfim. Se você quer ser mais compreendida, né, pelos leitores, você pode investir por esse caminho. Sim. Não, e eu escrevi um conto, outro conto, né, chamado O Fim do Expediente, e que a parte central desse conto, né, se passa numa repartição pública, né, mas a parte central desse conto era uma violência que duas personagens sofriam por serem LGBTs, né? E aí muita gente que comentou falou assim, mas são relações trabalhistas, não sei o quê, e não era isso. Aí eu, caramba, acho que eu tenho que ser mais explícita, mas... Vânia, a mim, particularmente, não passou despercebido as alusões, inclusive a questão da escravidão, logo no momento dos potros lá ainda. Aquilo fica é uma alusão, digamos, bem tocante. Agora, a partir do que você traz, quando você fala dessa dimensão do alien, você não falou aí do alien, do ser alien, pronto. O que me pareceu, e aí na mesma direção que eu tinha dito antes, essa dimensão de alteridade radical, essa dimensão de singularidade é intraduzível na língua do outro.
pondo aí Sim, como língua do outro toda esta construção feita pelos dois, digamos, dominadores, chamemos assim. Há uma sim, língua do outro, e essa língua do outro, ela é no próprio ponto, ela é subvertida, na medida em que se afirma uma singularidade que não é lida, que não é traduzida, aí é que está vivo a dimensão de alteridade do Alien que você trouxe. sim, Então, perceba que não são coisas incompatíveis, elas é como se fosse um furo, é como se fosse uma tessitura que vai preservando esse furo o tempo inteiro. Se fosse uma tessitura toda fechada, teria um desfecho absoluto na história. O bem e o sim, mal, desde sempre e para sempre escrito, amém. E não é sim. isso disso que se trata, o furo permanece. É. E, Newton, eu também acho que o fato também, assim, enquanto a autora do texto, acho que o fato dela não se conseguir entender, né, de não conseguir falar numa linguagem compreensível, me poupou, né, também de contar o que ela dizia, né, porque eu acho que isso de um animal estar querendo se comunicar, eu acho que ele é uma situação que tem bastante impacto, né? Então, eu acho que eu corria o risco também, né, de enfraquecer a narrativa se eu colocasse alguma coisa que não tivesse altura disso. Eu acho muito, né, complicado. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu já assisti, deixa eu explicar, já assisti, eu sou também muito fã de teatro, né? Então, já assisti algumas peças maravilhosas e que era tudo mudo, assim, ninguém falava nada, era só gesto, símbolo. Aí, no final da peça, as pessoas falavam e aquilo, assim, não era aquilo que eu tinha imaginado. Vocês estão entendendo? Então, eu tive muito medo também ao dizer o que Teresa falava, né? De eu decepcionar também, de repente, né? De não ser aquilo, enfim, de não conseguir estar à altura, né? Dela, Esse de vai ser o enfraquecer a teu narrativa. desafio para um possível segundo conto, né? Dando a versão dela. Pense a respeito. Quem sabe uma Sim. hora não baixa o santo, aí acaba saindo o texto. Mas muito bem. Gostei bastante dessa experiência. É muito interessante, né? Ouvir a opinião de outras pessoas sobre aquilo que nós escrevemos e depois dialogarmos com essas opiniões, né? Fazer uma discussão. Isso foi uma experiência muito rica e espero que possamos em breve repeti-la com outros colegas. Eu adorei e eu quero repetir para os colegas também, então eu adorei essa experiência. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer também com trabalhos que estão aí, que a gente ainda está, né, concluindo, acabando, e que a gente pode refazer e mexer de novo, né, para poder aperfeiçoar o escrito. Sem dúvida, podemos pensar em uma oficina por mês, né? Que nós temos as aulas teóricas. De repente, a cada mês podemos fazer 3 aulas teóricas e uma oficina. Se vocês apresentarem textos, né, para a gente fazer isso, seria muito bacana. Seria ótimo. Eu adorei as falas de vocês todos. O Cláudio já conhecia, né? O Cláudio me falou coisas novas hoje que eu não tinha pensado. O Clodoaldo, o Newton, a Larissa, a Marisa. Adorei, gente. Que legal. Muito